A Igreja celebra o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos este domingo. Habitualmente o Dia dos Avós era evocado no dia de Santa Ana e de São Joaquim, os avós terrenos de Jesus, mas este ano o Papa quis dar-lhe um novo significado e para este dia publicou uma mensagem na qual evoca o sofrimento dos mais velhos durante a pandemia, uma tempestade inesperada e furiosa, uma dura provação que se abateu sobre todos nós, mas que foi uma prova ainda mais dura para os mais velhos, tantas vezes isolados. A mensagem intitulada Eu estou contigo todos os dias dirige-se na primeira pessoa aos avós e às avós de todo o mundo neste tempo tão difícil. O Papa fala da doença, fala da morte, fala do isolamento, da falta de afetos e reflete sobre a importância da fé em tempo de solidão e desassossego. E na primeira pessoa dirige-se a todos. Toda a Igreja está solidária contigo, ou melhor, conosco, preocupa-se contigo e conosco, ama-te e ama-me, e não quer deixar-te abandonado. Mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão, indica. Francisco sustenta que os mais velhos têm um papel a desempenhar na Igreja e na sociedade, afirmando que não existe uma idade para reformar-se da tarefa de anunciar o Evangelho, da tarefa de transmitir as tradições aos netos. A minha convidada é avó, mãe e filha e também mulher. É nessa condição que aqui está. Obrigada, Fernanda Matos Goulart. O que o Papa nos diz neste texto, que só citei algumas partes, é que a sociedade tem necessidade, e eu gosto da palavra precisão, tem precisão dos avós e dos idosos em geral para se construir na fraternidade e na amizade. Teremos todos consciência disto, Fernanda? Eu penso que sim, todos temos consciência disso, mas há uma preocupação, eu penso muito nisso até, que hoje é-se pai e mãe mais tarde. As condições de vida hoje são mais difíceis para os jovens e, portanto, só pensam em ser pais e mães mais tarde. E isso aí perde-se uma oportunidade de se estar mais tempo na relação avós-netos, já porque não começam muito cedo a ser avós, é menos tempo que têm da relação avós-netos. A sociedade alterou-se muito, não é? A mulher começou a trabalhar fora de casa, deixou de ter tanto tempo disponível para os filhos logo, e depois também trabalha até mais tarde, a idade da reforma também é mais tarde. Como é que é o seu dia-a-dia como avó? É muito diferente daquele que foi o da sua mãe? É um bocadinho diferente. A minha mãe teve muitos filhos, portanto teve muitos netos. Por mim é diferente porque eu vejo muito envolvida com os meus netos. Sou sozinha porque a minha nora é de continente, a Susana, a mãe do Filipe ainda trabalha, e eu, entretanto, como já comecei, reformei-me para ser avó, é o que eu costumo dizer sempre, porque mal me reformei comecei a ter netos. Então estou muito envolvida com eles, estão sempre connosco, vou buscá-los à escola. A Fernanda toma conta a tempo inteiro de algum deles? Durante o tempo do ano letivo, vamos buscá-los todos os dias à escola, vêm para a nossa casa. E agora, durante o verão, eles estão aí cá connosco, de manhã à noite. Saíram há bocadinho daqui. Portanto, é uma avó a tempo inteiro, é um marido também avô a tempo inteiro. A tempo inteiro, é. Como é que é a sua relação? Como é que é a sua relação com eles e como é que é a relação deles convosco, no fundo? Eu acho que é uma relação muito aberta, muita vontade, eles têm muita vontade connosco, eles são muito observadores, nós até temos uma responsabilidade muito grande neste caminho que fazemos com eles, porque eles observam-nos em tudo e vão recebendo muita coisa de nós, até a nível espiritual nós notamos muito isso, e então é uma responsabilidade grande nossa, porque às vezes durante o dia falta-nos a paciência, falta-nos a calma e depois expandimos e reflete-se. É curioso porque justamente a mensagem do Papa que eu citei no início da nossa conversa fala em 3 pilares que são património dos avós: os sonhos, a memória e a oração. E de facto o papel dos avós na transmissão da fé é fundamental, e hoje uma das grandes reflexões que se faz ao nível da Igreja é justamente esta ideia de que os avós, porque não têm tempo para o ser, porque ainda trabalham,
perdem uma oportunidade para transmitir a fé, e hoje talvez uma das causas da falta de fé dos nossos jovens seja justamente não terem o testemunho dos avós. Sento que isso é uma condição na vossa relação familiar? Eu sinto que é importante, e eu sei, eu além de sentir que é importante, quem me despertou na fé foi a minha avó paterna. Eu tive uma relação muito pequenina com a minha avó paterna e lembro-me perfeitamente do dia que ela chegou ao pé de mim, me ensinou a benzer, me ensinou a rezar e me disse que tínhamos um amigo, um grande amigo que era Jesus. E eu nunca mais me esqueci disso, e tinha aí uns 5, 6 anos. Em relação aos nossos netos, eu penso muito nisso e penso na qualidade na qualidade de relação com Deus, com Jesus, que nós poderemos transmitir-lhes. Eu sei que às vezes eles, ainda há tempos, a conversar comigo, um dos nossos netos disse, estava a fazer um jogo e disse, avó, escolha uma coisa que tu gostes. E eu disse, de repente disse, agora o que é que eu vou escolher? E ele, gostas tanto de Deus, escolhe uma coisa de Deus. Portanto, isto é uma manifestação daquilo que eles vão bebendo de nós. Que idade é que eles têm? Qual é a idade compreendida? Porque imagino que tenham interesses diferentes, não é? O Henrique tem 10 anos, o Miguel tem 8, a Margarida tem 7 e o André tem 6. E, entretanto, estamos à espera de outros. Muito bem, então estão todos mais ou menos dentro de uma faixa etária ainda próxima. A Fernanda é catequista, tem passado certamente várias gerações, com certeza, pelas mãos. Como é que são os netos de hoje? A partir dos seus netos, mas também os outros netos, os pais que não têm avós e que se calhar também não têm pais que os eduquem na fé. Eu penso que eles estão muito, muito interessados nas coisas de Jesus, se ouvem falar nas coisas de Jesus, estão muito interessados e preocupam-se com isso. São muito abertos, são muito curiosos e críticos em relação ao que vão observando também, e são meigos. Depende da forma como nos relacionamos com eles também. A Fernanda dá que anos da catequese? Eu tive uma interrupção na catequese, mas agora tive o 3º ano de catequese. Foi a primeira vez, porque eu normalmente trabalhava na catequese a partir do 5º. Este ano tive o 3º ano. São meninos que se estão a preparar para a primeira comunhão, não é verdade? Sim. E são meninos que certamente estão naquela fase dos porquês, da curiosidade. As perguntas que eles lhes fazem são muito diferentes das dos seus netos, daquelas que leva de casa, digamos assim, por quase como que em jeito de preparação. São idênticas, são. Eles também falam, aliás, a maioria deles falava muito também dos seus avós. E quando se falava na oração, ou quando eles diziam, alguns falavam até que rezavam com os avós. Portanto, é sempre essa grande referência. Os cabelos brancos a serem a referência para os mais novos. Esta pandemia tem-nos posto à prova, mas também também pode constituir uma oportunidade para nos prepararmos, para refletirmos e corrigirmos o que é que está mal. A Fernanda é uma mulher da Igreja, é uma mulher que está próxima de Deus na sua oração. Nós vamos ficar melhores depois disto tudo? É uma pergunta que eu faço com muita recorrência, mas que de facto é importante também como ponto de partida. É assim, quem tem disponibilidade interior para ser melhor, eu penso que vão conseguir ficar melhores. Aquelas pessoas que não estão despertas para olhar para o outro, para o sentido do outro, eu duvido um bocadinho. Uhum. Como é que vê a Igreja nestes dias tão difíceis e tão sombrios, em que nós olhamos para os bancos e estão vazios, umas vezes por causa da pandemia, em que as pessoas têm medo, mas por outro lado também, às vezes este medo também pode significar desculpa para não ir à Igreja. Somos hoje menos do que éramos. Não quer dizer que sejamos menos crentes, mas somos efetivamente menos a participar. A Fernanda também está ligada a outros movimentos, nomeadamente casais, já esteve ligada ao CPM. Como é que vê a participação dos jovens na Igreja e que lugar é que eles têm nos movimentos de apostolado que a Igreja também tem ao seu serviço? Essa pergunta é um bocadinho pertinente porque eu digo isso muitas vezes e penso que às vezes não sou bem compreendida, mas
Na minha maneira de ver, acho que primeiro temos que nos transformar, nós que cá estamos, dentro, nós que estamos na igreja, que ocupamos os bancos da igreja, e na nossa forma de ser e de estar, na nossa forma de acolhermos o outro. Quando se fala no acolhimento, não é aquele acolhimento de falar e de abraçar e de tocar, mas a nossa forma de olhar e de nos aproximarmos das pessoas, penso que é por aí que temos que começar. E nós é que temos que nos transformar para podermos transformar também, para nos tornarmos agentes de transformação. Às vezes não precisamos a cultura do desapego, desapegarmos nas coisas, fazemos muito donos disto e os que estão de fora vêm e apercebem-se disso. Quando isto nós somos simples instrumentos que devemos deixar passar por nós a mensagem. E muitas vezes agarramos a mensagem como sendo nossa. E eu acho que isso é um dos maiores problemas, penso eu. O contacto que eu vou tendo mesmo com os meus filhos, principalmente com o Paulo, anoto que é muito isso também. Deixar passar por nós a mensagem sem nos tornarmos donos disto, sem nos acharmos que somos nós os donos da verdade, porque cá estamos, somos os que no fundo vamos ganhar o céu porque fazemos isto para ganhar o céu, quando nós não devemos fazer para ganhar o céu, devemos ocupar das coisas de Deus para deixá-lo fluir através daquilo que nós somos. E para termos um lugar na Terra, e para termos um lugar da Terra na transformação dos outros, não é? Pois e na nossa própria, não é? E na nossa própria. A Fernanda considera que esse é talvez um dos grandes entraves ao rejuvenescimento da Igreja e ao rejuvenescimento, sobretudo, dos cristãos nos movimentos, porque de facto nós olhamos para os movimentos e somos sempre os mesmos. Pois somos sempre os mesmos, a fazer sempre o mesmo, para os mesmos e com os mesmos. Isto é difícil, e tem que haver aqui uma transformação, como, não faço ideia, mas eu acho que primeiro temos que ser nós a libertar-nos daquilo que somos e das nossas certezas e deixarmos depois fluir descobrirmos a verdade sobre nós próprios, que é o mais difícil, é descobrirmos o que é que eu sou enquanto igreja e na igreja, o que é que eu posso fazer. E às vezes não paramos para refletir sobre isso. E para já fomos muito educados no sentido da aprovação, tudo o que fizermos tem que ser bem feito para os outros verem, e não no sentido de nos questionarmos o que é que eu estou a fazer, se isto vai valer alguma coisa, não para mim, mas para ver se para o bem comum, para a mensagem, pela qual estou aqui envolvida nestas coisas. Uhum. Diga. As coisas para Deus, ocupar-nos das coisas de Deus com simplicidade, com humildade. Uhum. Eu vou-lhe fazer uma pequena provocação a partir do Evangelho. Nós continuamos a engordar ovelhas gordas e a esquecermos das tresmalhadas, é isso? Posso depreender de alguma forma da sua afirmação? É isso, realmente é. Nós continuamos a ser sempre os mesmos porque muitas vezes não queremos também abrir-nos aos outros. Porque nos habituamos àquelas pessoas, nos sentimos bem com aquelas pessoas, temos confiança com aquelas pessoas e depois não nos abrimos aos outros. E quando chega alguém que queira mudar um bocadinho ou que tenha alguma ideia, não ideias por ser mais e melhor do que os outros, mas dentro desta perspectiva de evangelizar e de passar a mensagem e de nos evangelizarmos primeiro, normalmente não se consegue dar continuidade. Há muita falta de continuidade nisto. Isso também é um exercício de humildade que passa pela própria vida cotidiana. Nós hoje não temos tempo também para ser humildes, porque temos que responder logo e já a tudo e mais alguma coisa, porque a sociedade também espera de nós, também espera isso de nós. E nós próprios também vamos educando os nossos filhos nessa lógica do sucesso, do prazer imediato, etc. A Fernanda é uma mulher de fé, certamente, que acredita que havemos de ficar todos melhor e havemos de fazer melhor, mas conseguiremos mesmo fazer isso, ou seja, teremos todos esta disponibilidade, como nos apela o Papa Francisco, a sermos simples e dentro da nossa simplicidade conseguirmos cativar os outros, aqueles que estão fora ou aqueles que estão mais afastados, para se inspirarem em nós. É isso que o testemunho cristão nos ensina, mas é isso que nós estamos a fazer na Igreja. Talvez haja um esforço já nesse sentido.
mas ainda há muito protagonismo, muito aquele agarrarem-se às amizades, muitas preferências pessoais, há muitos interesses e depois não se abre o leque para outras pessoas e não conseguimos depois mostrar que vale a pena cá estar. Não conseguimos, como diz nos Atos dos Apóstolos, ver como eles se amam. É isso que também falta ver em nós. Ver que nos entendemos e que há uma estrutura, uma organização em que todos se envolvem para o bem comum, em que, independentemente das nossas mágoas, de não gostarmos mais de um do que do outro, porque também Cristo não disse gostai uns dos outros, disse amai-vos uns aos outros. Portanto, o gostar é gostar, mas amar implica respeito, implica envolvimento, implica fazer aquilo para que somos chamados. E muitas vezes não conseguimos libertar-nos de nós e dessas nossas coisas menos boas para nos abrirmos ao mistério, à vontade de Deus. Das nossas fraquezas, no fundo, e das nossas fragilidades, porque Deus também nos ama nessa condição. Porque todos temos fraquezas e humildades, mas temos que as trabalhar para conseguirmos fazer alguma coisa todos juntos. Uhum. Nós vivemos numa caminhada sinodal e nós estamos quase a acabar esta conversa porque o tempo também passa muito rapidamente. Nós vivemos numa caminhada sinodal e todos somos chamados a dar um contributo para uma reflexão da Igreja. Aquilo que eu lhe pergunto, sem querer puxar nenhuma rasteira, nem sequer a pôr numa situação difícil, o que eu lhe pergunto é: que reflexão é que a Igreja Diocesana, e que esta Igreja em concreto nos Açores, é chamada a refletir, a pensar e a protagonizar de forma a que possamos ser todos nós que fazemos parte dela o rosto de Jesus junto do nosso próximo? Isto está-me a provocar com essa questão, mas eu acho que primeiro temos que olhar para todos nós que estamos cá dentro, temos que olhar primeiro para nós e ver o que é que em mim faz com que não aproxime este ou não aproxime aquele, e tentarmos perceber onde é que estão aquelas pessoas que devem ser chamadas ou precisam de ser chamadas porque não se sentem envolvidas, porque é uma questão de chegarem ao ambiente onde estamos nós e sentirem-se, respirarem aquele ar em que se sintam bem. E muitas vezes nós sabemos que não é assim. E quando entra alguém diferente, nós ficamos logo a olhar, olha, não sabe ajoelhar-se, não sabe pôr de pé, e as pessoas percebem isso. E é isso que nós temos que ter cuidado. Temos que nos cuidar para não mostrarmos que estamos a dar por isso que aquela pessoa é diferente e não sabe fazer as coisas que nós sabemos fazer já. Porque muitas vezes nós também estamos cá dentro e também não conhecemos muitas das coisas. O que falta muito em nós que cá estamos é a formação e é conhecimento. Porque nós fazemos muita coisa a partir de conhecimento empírico. Fazemos porque já se fazia assim, fazemos mais do mesmo, continuamos a fazer sempre as mesmas coisas, porque não paramos para pensar e perceber o que é que temos que fazer e para que é que temos que fazer. Não é bem o porquê, mas para que fazer isto. Uhum. E acho que nós é que temos que nos questionar e perceber, e não estar sempre a dizer aqueles não vêm, não vale a pena, não sai buscar. E quando nós podemos ir ter com essas pessoas, ir ao encontro dessas pessoas, porque eu conheço algumas que se fossem ao encontro delas, elas faziam uma caminhada connosco. Portanto, uma igreja mais integradora, uma igreja de portas abertas, que olhe para as feridas e mas não as portas tanto... abertas somos nós. Exatamente. Cada coração de cada um de nós. Sim, as portas abertas e que olhe para as feridas dos outros sem se esquecer das suas próprias feridas, não é? É um pouco este desafio. Uma última questão só, mesmo para terminarmos esta nossa conversa. Eu não sou propriamente uma grande, uma pessoa muito sensível às questões do género, mas não posso fugir a esta questão. A Fernanda é uma mulher entre muitos homens na sua família, não só na sua família biológica, como também depois na sua família já constituída, e também tem 3 netos, segundo percebi, entre as 4 e uma neta. Portanto, as mulheres são menos do que os homens. Um pouco uma metáfora como na Igreja. Como é que vê o papel da mulher na Igreja?
a mulher é essencial e a mulher já está envolvida na igreja. Nós queremos, mas nós já fazemos muito, muito na igreja e acho que é essencial. As mulheres são mais sensíveis para algumas coisas, são mais despertas. Estas feridas que nós temos que ir ao encontro delas, nós também as temos. E reconhecendo as nossas e percebendo porque é que são as nossas feridas, mais depressa vamos ao encontro dos outros. E as mulheres nisso são mais sensíveis, mais francas na procura dos outros, na procura das formas como chegar aos outros. Muito bem, desculpa, agora perdemos. E ajudamos-nos todos neste sentido, com as características de cada um, vamos ajudando neste caminho. Muito obrigada, Fernanda Goulart. Muito obrigada, Fernanda Goulart, na primeira pessoa, uma avó que fica, cujo registro fica nesta semana em que a Igreja assinala o Dia dos Avós, no dia 25, domingo, um dia especial em que somos todos convidados para não nos esquecermos dos nossos avós, aqueles que os têm vivos, pelo menos um beijo, aqueles que já faleceram, pelo menos uma oração. É este o desafio que o Papa Francisco nos lança para este domingo, primeiro dia dos avós e dos idosos. Fernanda Matos Goulart, muito obrigada. Ficou também aqui um desafio para a Igreja Diocesana, ser uma igreja de portas abertas, onde o coração de cada um possa abrir-se aos outros. Obrigada. Obrigada, boa tarde.